Bom dia, meus irmãos, que a graça do nosso Deus nos alcance em mais esta manhã que Ele nos concede. Nesse instante, gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, tomarmos o texto do Evangelho de Mateus, esta nova sessão, essa nova perícope, que vamos, então, nos ater do versículo 25 até o versículo 34. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ti, ó Senhor, mais uma vez nesta manhã, estamos aqui todo mundo junto, Senhor, para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Amém. Ó Pai Celestial, dá-nos uma manhã maravilhosa na Tua presença. Capacita e inspira o nosso pastor José Cícero, Senhor, para mais uma manhã estar trazendo a Tua mensagem para todos nós, Senhor. Amém. Que essa mensagem de hoje, Senhor, fique cravada em nossa mente e em nosso coração. E que nós possamos, Pai, levar adiante mais uma mensagem Tua, Senhor. Ó Pai Celestial, dá uma semana maravilhosa na Tua presença. Abençoa cada um que aqui está presente, Senhor. Protege, ilumina, acampa Teus poderosos anjos ao redor de cada um, nos livrando de todo mal, Senhor. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Nesta sessão, nós temos, então, mais uma expressão que uso aqui como forma de resumo de todos estes versos, que é a palavra dependência. Então, se de alguma forma você conseguir aperceber-se desta questão, certamente você entenderá que, de fato, a palavra dependência ela cai bastante como uma significação singular de que aqueles que se submetem ao Senhor, dele, então, especificamente, dependem. E como vamos ver isto? Bem, os versos seguintes, Jesus, então, usa 3 ilustrações para, de alguma forma, exteriorizar para os seus ouvintes aquilo que eles não deveriam ser e o que eles não deveriam ser, ansiosos, em relação ao quê? A comida, a bebida e a veste. Para cada uma das 3 coisas expostas, Jesus, portanto, ilustra com 3 coisas. Dentre elas, nós temos, então, a situação aí em relação às aves. Então, ele toma as aves como forma, portanto, aí de resumir os aspectos concernentes a estar ansioso em relação à vida, ao que comer e ao que beber. Depois ele pega, portanto, um outro exemplo da natureza, né? Que tem a ver exatamente com o curso da vida. E aí, por fim, ele usa a expressão que envolve os lírios do campo, cuja expressão nós vamos entender que a palavra que Jesus usou aqui é uma palavra bastante cheia de significados. Pode se referir a muito mais do que apenas, então, o lírio, que é a palavra grega crina, que pode ser, portanto, qualquer espécie de, então, flor aí que nasça no campo. Mas vamos fazer a leitura para nós nos apercebermos as 3 ansiedades e as 3 ilustrações e como Jesus fecha esta questão. Venha comigo para o texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as 3, então, situações de ansiedade: vida, comer e vestir. É claro, se andamos ansiosos com a vida,
e, nesse aspecto, para que ela se mantenha quanto à comida, à bebida e, então, o próprio corpo. Observe, portanto, que a palavra vida é o objetivo ao qual, portanto, as pessoas se dedicam e, então, se esmeram, como todos nós o fazemos, para trazer a longevidade do ponto de vista de um cuidado mais adequado em relação ao seu bem-estar, seja ele no aspecto do comer, seja ele no aspecto do beber, seja ele no aspecto do vestir. Estes três verbos, comer, beber e vestir, eles se põem aqui dentro de uma ordem sucessiva de valores. Observe. O alvo proposto é, na verdade, a vida. Mas o detalhe é quando colocamos esta disposição de manutenção como algo que seja de ansiosidade. A palavra grega utilizada aqui para esse adjetivo ansioso, né, é a palavra, então, mirenao, ou mirenao, ou mirenao. O que acontece aqui? Na verdade, nós temos exatamente preocupação, ansiedade, alguém, portanto, que está preocupado com, alguém que está ansioso com, alguém que está, então, buscando alcançar algo, mas nessa luta desenfreada, ele não consegue ter, portanto, equilíbrio emocional. E a falta desse equilíbrio provoca, portanto, esta vida desregrada, de que tudo que for necessário fazer, ele o fará com o objetivo de alcançar as três coisas. Não perca de vista os verbos. Quais são eles? Comer, beber e vestir. Observe que a vida desta pessoa, em particular, o modo de viver desta pessoa, que a gente usa uma expressão em latim, modus, então, operandi, né? A forma de fazer é exatamente com o fito, o objetivo, de alcançar, observe, comer, beber e vestir. Percebe que todas estas coisas estão ao lado, portanto, de uma visão puramente materialista da vida. Comer, beber e vestir. Essas são as três ansiedades que se põem entre a raça humana. Quantas pessoas, em razão, portanto, de querer comer o que o mundo oferece, com suas cores e atrativos, ele não importa o que ele teria de pagar, e aí ele se dedica especificamente ao trabalho, para poder, então, alcançar aquele tipo de alimento que as propagandas dizem que, então, faz isto e aquilo outro para o corpo. E, certamente, ele pagará também para vestir de acordo com toda a luxúria e indicação dos estilistas, das, então, grifes, e para ele não importa o que ele tem, portanto, de fazer para usar o tipo de veste, de calçado, que, então, ali se põe como sendo necessário para que ele tenha destaque. Você imagina alguém tirar do bolso o valor, portanto, de R$4.000 para colocar numa chupeta, que vai ser colocado, portanto, na boca do neném, porque aquela chupeta foi fabricada pela, então, empresa tal, que tem tal e tal disposição, para, então, trazer certo tipo de conforto para a criança. Este é um nível, portanto, de ansiedade que você, como cristão, pode não possuir, porque as condições financeiras não te alcançam neste nível. Não obstante, é preciso lembrar que alguns, para alcançar aquilo que, de fato, as propagandas propõem, eles, então, reduzem certas coisas e alcançam outras. Me refiro àqueles que preferem não ter uma alimentação adequada, mas ter as coisas que, então, tirando da alimentação, ele põe nessas fúteis situações propostas pelo mundo. Um carro, por exemplo, conheço pessoas que desistem de uma alimentação adequada,
fazem, portanto, o que se chama de jejum forçado, comem pouco, para guardar certa quantidade, melhor, quantidade não, quantia, a fim de que possa alcançar o carro almejado. E aí o carro passa a ser para ele mais importante do que o estômago, do que, então, o viver com uma vida de dignidade. E, às vezes, esse próprio, eu diria, bem móvel, substitui o filho, substitui a esposa. Então, esse tipo de vida não é vida. Na verdade, alguém que se tornou materialista a um nível da pobreza de sua psique, de sua mente, que deveria atuar para controlar essas coisas. E então nós temos pessoas que adoecem, elas não conseguem viver em paz consigo, com o mundo que vive, elas só se satisfazem se, de fato, alcançarem aquilo que propuseram e que, na verdade, não importa quantas pessoas elas teriam, portanto, de destruir para poder, então, ter o que tem. E o grande problema é que, depois que alcançam, aquela gana, aquele sentimento de posse, logo se dissolve e ele, então, fica preso a alcançar uma outra coisa. Conheço pessoas que têm terras, são ilimitadas do ponto de vista do olhar humano, não do ponto de vista da metragem, mas do olhar humano, você não consegue alcançar com o olhar quantas coisas, mas vive uma vidinha totalmente destrutiva, com uma compostura como de mendigo, apenas para enriquecer o ego, de que possui muito, mas não desfruta, não usa. E isto é uma espécie, portanto, de desequilíbrio, esta ansiedade que leva muitas pessoas a perderem a comunhão com Deus. E a vida não lhe proporciona, de fato, a paz entre o filho, a esposa, os próprios amigos, tem medo de tudo e de todos. Então, aqui Jesus, ao fazer esta abordagem em 3 partes, ele ilustra com as 3 partes. Observe agora como se dá esta ilustração. Voltem ao versículo 25. Por isso, não vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. A expressão vida aqui é a palavra grega psique, e não é a palavra bios, é a palavra psique, que significa exatamente uma disposição mental. Vida aqui não tem a ver, portanto, com o estar vivo, mas tem a ver com o que nosso pensamento propôs. Não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pelo vosso modo de pensar, de, então, buscar quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, ou seja, mais uma vez aqui, não é a vida, não é a psique, a forma de pensar. Lembra que Jesus tratou dessa questão, se os teus pensamentos forem bons, todo o teu corpo será bom. Então, a partir do momento que nossos pensamentos estão nas coisas e não em Cristo, a semelhança de que colocamos, às vezes, o pensamento nas coisas que lemos na Bíblia em relação ao céu e não na pessoa que é dono do céu, essa é uma outra forma, então, de trocar, de materializar o cristianismo em expectações que podem se frustrar, porque nós não sabemos o que nos reserva. Não sabemos, a Bíblia não descreve. Paulo deixa isso claro, que não há pensamento humano que abarque o que Deus está preparando para os salvos. Não há ouvido que já escutou o que teremos de ouvir em música, em melodias nos céus. Nada aqui nessa terra se equipara. Então, desse ponto de vista, estar ansioso é uma perda de tempo, porque você não vai alcançar o que, de fato, racionalmente, poderia viver em paz se submetesse à vontade do Senhor. E aí vem as ilustrações. Observe os versículos, então, 26, 27
e 28, eles estão, portanto, retomando as três outras coisas apresentadas. Não percam de vista beber, comer e vestir. E agora vejam as ilustrações. Observai as aves do céu. Aves do céu. Primeira ilustração. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? De fato, não é? Quando a gente vai ao livro de Jó, venha comigo. Jó 38, eu gosto muito deste verso, porque ele é bastante enfático no que diz respeito à proteção de Deus. Jó 38, nós temos especificamente aqui algo solene sobre esta manutenção que o Senhor dá às coisas simples. Jó, então, 38, acompanha comigo especificamente o versículo 41. Olha só o que é dito. Quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Reitero, quem prepara a comida para os corvos? Quando, então, seus pintainhos estão gritando por não terem o que comer? Quem alimenta? Eles não ajuntam em celeiros, eles não podem semear. Então, aí, esta verdade revela que Deus mantém. E nós não valemos mais do que um pintainho de um corvo, de uma ave de rapina. Será que nós não temos maior dignidade? Então, bendiga a Deus pelo pão que chega à sua mesa. Bendiga a Deus pela veste que cobre o teu corpo. Bendiga a Deus pela água que sacia a tua sede. Beber, comer, vestir, Deus sabe que nós necessitamos. Venha para o Salmo 145 e observe exatamente esses dois versos. Salmo 145, os versos, então, aqui, 15 e 16. Observa como o salmista trata especificamente também desta verdade. Venha comigo. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. É Deus que faz, é Deus que mantém, a todo vivente, a ímpio, a santo. O Senhor não faz acepção de pessoas em sua bondade. Tem de atentar o que virá de juízo, é outra coisa. O Salmo 147, verso 9, observe que está aí vizinho, né? Logo, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Que Deus é este que cuida de coisas tão humildes, né? Tão destacadas, e você às vezes fica churumingando por causa do seu pão? Ah, vou passar fome. Não, não vai. Porque se é verdade que cremos no que está escrito na palavra de Deus, o salmista também diz que o justo não fica desamparado. Talvez o que ocorre muitas vezes é que você quer o alimento a comparar com aqueles que são empresários, né, que vivem aí de ponte aérea para ponte aérea, eu diria, de cruzeiros para cruzeiros, passando férias em lugares talvez paradisíacos. Talvez você não vá alcançar jamais esse nível de, então, compostura e de condições sociais, mas você tem de atentar que o pão que chega à sua e à minha mesa vem pela mão poderosa do nosso Deus. Ele cuida dos pintainhos, como é que não cuida de você? Agora, o detalhe é que às vezes a gente está mais preocupado com o cheiro da comida do vizinho do que aquela que chegou à nossa mesa. E aí não há alegria, não há satisfação, e a ansiedade bate. Não, eu tenho de trabalhar para poder conquistar isso, aquilo, outro. Olha para a despensa e você tem o que comer, você tem no seu guarda-roupa a sua veste, e você olha para a sua moringa e ela está cheia de água. Então você tem o que beber, tem o que comer e tem o que vestir. Nisso você deveria se alegrar.
porque estas coisas não são, de fato, o que nos mantém do ponto de vista de intimidade com os céus. É apenas nossa psique. Veja, nem é bios, não é a vida. A vida é uma manutenção da parte do Senhor. Os nossos pensamentos precisam ser controlados. Eu gosto de estudar a palavra de Deus exatamente indo à língua originária, porque aí a gente tira essas ideias esdrúxulas que muitos põem lá. Não, a manutenção da vida é comida, é alimento, ou que dá no mesmo, né? É beber e é vestir. Não é, porque o termo aqui utilizado pelo Senhor não é bios, é psique ou psique, que significa que os teus pensamentos é que estão anuviados, buscando, então, satisfazer o desejo do que tu propuseste, e, de repente, descobres que, por mais que tentes, não vais alcançar. E aí é nesse aspecto que o Senhor põe pintainhos, aves, não semeiam, não colhem, mas o Senhor as mantém. As mantém. Eu e você podemos encontrar aves mortas pela ação humana, não por falta de comida, mas pela ação humana. Por, às vezes, os agrotóxicos utilizados, então, nos capins, herbicidas, que, então, deixam a semente envenenada, mas não porque morreram de fome, porque faltou alimento, porque o Senhor não as alimentou. Cuidado, que essa não é a ação de Deus, essa é a ação humana. Então, o outro ponto, né, que é o verso 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, veja, curso da vida. É interessante que a palavra vida aqui já não é mais a mesma que o Senhor utilizou. Ele usou, portanto, no versículo 25, psique, mas aqui embaixo a palavra, portanto, no verso 27, a palavra grega é relíquia. Relíquia. Essa expressão significa, portanto, isto aí, tem a ver com idade, com estatura. O que é possível atribuir a este texto é o seguinte: o que é que o Senhor está dizendo? Vamos, então, voltar ao verso. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Ou seja, pode alcançar maturidade. Essa seria, portanto, uma tradução próxima do que a palavra grega relíquia significa. Ou seja, veja que a palavra vida não é bios aqui, a palavra vida no verso 25 não é bios, a palavra aqui, portanto, no verso 27 tem a ver exatamente com esta expectação de longevidade. Não, tem a ver, na verdade, com a maturidade lá. As pessoas acham que, na verdade, elas podem alargar o curso da vida. Não podem, porque essa é uma dádiva do Senhor. Você pode até buscar o elixir da juventude, mas só nos desenhos animados, nas fábulas, lá, nas chamadas novelas criadas pela, eu diria, a teoria humana. Tá? Você pode até lembrar da Ilha da Fantasia, com o professor, com o tatu, e achar que exatamente ali você pode ir a uma fonte da vida, e aí você entra velho e fica rejuvenescido. Isso é teoria, amigo. Isso é fábula. A vida é uma dádiva do Senhor, e nesse aspecto aqui, relíquia significa exatamente que o Senhor está dizendo: olha só, você não pode amadurecer, você não pode chegar à estatura de alguém exatamente maduro, buscando simplesmente acrescentar algo que pudesse, de alguma maneira, alargar, estender a sua vida. Mesmo porque a palavra côvado e a palavra vida, elas, então, se comunicam aqui. O que é um côvado? Um côvado é uma medida não de direção. É o que a gente chama, portanto, uma medida de comprimento, é a medida de comprimento. Aí, em torno, se for o côvado grego ou se for o côvado hebraico, então você tem aí em torno de 46 centímetros a 50 centímetros. Eu te pergunto,
A estatura, né? Depende de crescimento. Você pode tornar-se mais alto porque você deseja? Não pode. A ciência pode fazer isso? Pode, né? Lembro de uma reportagem que vi com algumas, então, japonesas que foram à cirurgia para colocar extensores nas pernas, porque eram baixinhas e queriam ficar um pouco mais alta, aumentaram, portanto, nesse aspecto. Cirurgia pode fazer isso? Pode, claro. Você acrescenta mais um osso maior e vai esticando, e a medicina já tem recursos para isso. Mas isto você pode ter chegar à estatura, né? Do ponto de vista de tornar-se exatamente isto, mais alta ou mais alto. Porém, a vida não se torna longeva porque você botou um osso a mais ou um extensor. Você tem de entender que, na verdade, o Senhor é que nos dá longevidade. E, por fim, ele trata da terceira e última ilustração, o versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Aí a expressão, portanto, lírio, a palavra grega crina, que não é exatamente a tradução mais adequada aqui, lírios, porque o lírio, na verdade, não tem com essa compostura e essa compreensão que eu e você temos aqui, eu diria, do outro lado do continente. Né? Aqui a expressão ela é bastante recheada de significado, pode referir-se às flores, então, do campo, naturais, como também o lírio é, mas é específica a palavra lírio. Então, ela pode referir-se a tantas outras flores. O fato é que Jesus está dizendo que, independentemente do que você, ansioso que esteja, não vai poder vestir-se com tanta beleza e simplicidade, perfume e, então, atrativo, como aquilo que é natural. E aí as pessoas acham que a beleza está no periquitar-se, né? E aí se veste em tudo que é coisa, para esticar os olhos, para botar cor disto, para botar uma cor diferente, para puxar no canto, acrescentar em outro, e ela acha que está abafando. Né? E aí o Senhor está dizendo, olha, essa ansiedade de querer assim viver não é algo saudável, não é algo que eu proponho. Você deve estar em paz diante de Deus, naquilo que Deus, portanto, te propôs. E não desequilibrar-se. Né? Se há condições para fazer alguma reforma na face, e você tem recurso para isso, não há nenhum desajuste nisso. Né? De você buscar o bisturi de um grande, aí, eu diria, profissional de área. Porém, tem de atentar que se você não está satisfeita consigo, não é, portanto, mudando a face que você vai equilibrar a sua vida, né? de ansiedade, de compreensão. Às vezes o problema está exatamente no pensamento e não no corpo. E às vezes não aceita o corpo porque o pensamento não está equilibrado. Então, atente para o que está sendo dito aqui. Por fim, fazendo a leitura, portanto, dos demais outros versos, a gente chega, portanto, à conclusão de que, de fato, precisamos aprender a ter dependência de Deus. Este é o fato. E este é o ponto. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se você vai ao livro dos Reis, capítulo 10, tá? Você vai exato para 1 Reis, tá? Você vai se aperceber com singularidade que, de fato, Salomão tinha algo espetacular no seu governo, mas não chegou a viver, portanto, de maneira tão esplêndida, na simplicidade do que Jesus aqui põe. Se você vê o seu palácio de marfim, as roupas, lá, todo o ouro, toda a pompa que ele carregava consigo em suas vestes, que nível Jesus colocou, chamou Salomão para este ponto, para trazer a atração da mente daqueles seus ouvintes, que a vida vai além dessas coisas fúteis, meu querido amigo e irmão. Não se deixe dissolver por comida, bebida ou vestes, porque todas essas coisas ficam para trás. Tenha compostura. Não seja uma pessoa materialista. Versículo, portanto, 30 ao 34. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, e aí Jesus agora vai fazendo a comparação, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se há juízo para coisas tão belas, como o caso, portanto, das flores, e que está hoje toda perfumada e atrativa, e amanhã pode simplesmente murchar e ser jogada fora, nós também passamos pelo mesmo tipo de coisa. Os céus vão aplicar juízo. E nós precisamos estar conscientes disto, que mantém a nossa estatura, a nossa firmeza, fé. Então, aprenda a desenvolvê-la. 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Percebem novamente os verbos aqui retornam? Comer, beber e vestir. Versículo 31. O verso 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. A palavra gentil aqui tem a ver com aqueles que então não se submetem ao Senhor, que não vivem ao lado do Senhor, que não têm compostura de aceitá-lo. Os gentios é que procuram todas estas coisas. Procuram o quê? Comer, beber e vestir, e acha que a vida se limita a isso. Não é? Como é que está? Estou bem, estou comendo, estou bebendo, estou vestindo, estou bem. Não, você não está bem. Só estamos bem quando temos Jesus ao nosso lado, quando temos o nosso amigo Espírito Santo ao nosso lado. Aí podemos dizer, estamos bem, porque temos em quem confiar, temos quem nos defende. Buscai, pois, e aí conclui o Senhor Jesus, em primeiro lugar, o seu reino. O reino de quem? Do vosso Pai Celeste. E a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Veja que é uma ilusão. Busca e não se alcança. Mas, se nos submetemos ao nosso Deus, ele sabe que nós precisamos de quais delas? Beber, ou comer, beber e vestir. E ele diz isso. Verso 34. Todas estas coisas serão acrescentadas, e ele diz, porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que esse, então, assunto Jesus está aqui concluindo, dizendo em outras palavras. Olha só, nós não deveríamos, então, fazer provisão? Sermos precavidos? Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é, nós não podemos estar expectando se amanhã vamos ter a comida, a bebida ou a veste, como se nós fôssemos o que temos controle disso. Nós não temos. Hoje nós estamos aqui falando, como eu, você que está me vendo, e nós não sabemos quanto mais minutos de vida teremos. E aí, todo aquilo que você é ansioso para, e amanhã o que eu vou fazer? Amigo, aprenda a descansar no Senhor. Fez tudo o que está sobre o seu alcance, debaixo da graça do Espírito de Deus? Então descanse no Senhor, porque ele vai acrescentar na sua despensa. Ele vai acrescentar a longevidade de sua roupa. Eu te pergunto, só para você refletir, não vou entrar nesse particular, mas vou deixar isso para você refletir. Quanto tempo Israel passou no deserto, vagabundando de um lado para outro? Qual foi o estilista que fez roupa para eles ali? As sandálias se desgastaram. 40 anos, as roupas apodreceram. Vai estudar um pouquinho mais a Bíblia. E você vai se aperceber que Deus manteve, porque não havia como fazer. Não havia criação de ovelhas para então tirar pele, para fazer, portanto, vestes. Então, cuidado, a sua e a minha vida é maior do que comida e bebida, porque o Senhor é o nosso Deus. Que Ele te abençoe e que você aprenda, nestes versos todos aqui que acabamos de ler, ter esta frase, ou talvez essa expressão, né, como sendo o resumo de tudo isto. Dependência. Que sejamos, de fato, dependentes de Deus, porque Ele nos quer, porque Ele quer manter a nossa vida na condição que os céus estabelecem, não naquela que os homens estabelecem. Que Deus te abençoe, me desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Bondoso Deus, nossa gratidão pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Sim, Senhor, queremos ter dependência de Ti. Por isso, nos uses, nos defenda, nos protejas e nos dê a graça de confiarmos que o nosso pão
nossa veste, nossa bebida, vem pela dádiva de tuas mãos, e quando unimos o nosso esforço com a bênção que tu nos dás, teremos sempre o necessário para viver com dignidade. Que esta verdade circunde a vida dos que aqui estão e que eles compartilhem para tantos outros na pregação do Evangelho. Pedimos-te, Senhor, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.